Olá pessoal, aqui é a professora Abigail. Vamos para mais um vídeo do nosso curso de Educação Especial e Inclusiva, profissional de apoio, cuidador. Então esse vídeo é direcionado para todas as pessoas que trabalham com educação especial e inclusiva. Vamos lá? Vem comigo. Então hoje nós vamos falar, sobre os dois últimos decretos, o decreto 12686 de 2025 desse ano e o decreto 12773 de 2005 que fez algumas alterações no decreto anterior, tá bom? E essa temática que está dentro do decreto é muito importante porque trouxe assim algumas mudanças importantes para nós que trabalhamos com educação especial. Primeiro ponto, estudo de caso, E o segundo ponto é sobre profissional de apoio, que nós vamos abordar especificamente nesse vídeo, tá bom? Por quê? Porque para fazer o plano de educação, plano educacional individualizado, você vai ter que fazer o estudo de caso. E o profissional de apoio também nós tivemos algumas mudanças. Vamos lá então. Olha só. O estudo de caso ele é uma metodologia de produção, sistematização e registro de informações e estratégias relativas ao atendimento educacional especializado e é a primeira etapa importante para você identificar quem é esse aluno, Então, a identificação inicial das demandas, das necessidades individuais e barreiras que a criança ou o aluno atravessa, analisar essas barreiras dentro do contexto da escola onde o sujeito está inserido, identificar as potencialidades, então aquilo que o aluno já sabe, as potencialidades já desenvolvidas e as demandas de apoio, ou seja, em que momento esse sujeito vai precisar do profissional de apoio, se vai precisar, porque alguns não precisam, E definir todas as estratégias e recursos de acessibilidade importantes para a eliminação das barreiras identificadas aí nesse estudo de caso. Então, o estudo de caso é o primeiro ponto de partida para você fazer o plano individualizado e o plano de atendimento escolar, da educação especial. Bom, o resultado do estudo de caso é fundamental, é ele que vai fundamentar tanto o plano de atendimento educacional especializado da escola, aquele planejamento que o professor faz, de quanto tempo cada aluno vai precisar, quais os dias de atendimento e também para o individualizado, que é aquele plano para cada aluno. Então, nesse momento também, o envolvimento dos estudantes, dos familiares, pelo cuidado cotidiano, deve ser garantido ao longo do estudo de caso, porque para você conhecer mais profundidade a criança, você precisa de ouvir quem cuida dele em casa, o que ele faz em casa, quais os estímulos que ele tem em casa, também para você contribuir aí para a criação de estratégias possíveis para o seu plano de intervenção com essa criança. Para a realização do estudo de caso, também poderá ser estabelecido um diálogo com profissionais que façam o acompanhamento da criança. Então, se a criança já é acompanhada por algum psicólogo, se é algo acompanhado pela assistência social, se a família é acompanhada por algum órgão assistencial também. Então, esse diálogo é importante. Às vezes a criança necessita de alguma tecnologia assistiva que em casa, e precisa desse apoio. Então, todo esse diálogo é importante. A gente chama de diálogo intersetorial, Os recursos de acessibilidade serão considerados e planejados com vistas a assegurar ao estudante condições de acesso ao currículo, participação nas atividades escolares, desenvolver a aprendizagem, que abrange aí tecnologias, serviços, estratégias e as adaptações necessárias para eliminar as barreiras aí ao longo da aprendizagem do sujeito. Também pode ser, às vezes, alguma acessibilidade na questão do transporte, na mobília que precisa de ter na sala do AEE, equipamentos que às vezes a escola não tem para atender aquele sujeito que precisa de buscar junto aos órgãos competentes, tá? A avaliação psicossocial da deficiência poderá ser utilizada também como documento subsidiário à
elaboração do plano de atendimento individualizado, mas não significa mais que é obrigatório o laudo, não, viu, gente? Não será condicionado à exigência de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer outro documento emitido por profissional da saúde, né? Existe muito questionamento com relação a esse parágrafo, porque a questão do laudo sempre foi exigido, né? Agora já não é mais exigido, né? Se a escola avaliou e viu a necessidade, independente do laudo, ele pode ser inserido no atendimento educacional especializado. O plano de atendimento educacional especializado, que é o PAEE, é um documento obrigatório, individualizado, de natureza pedagógica, com atualização contínua, que deriva do estudo de caso. Então, é obrigatória a realização desse documento individualizado, de natureza pedagógica, contínua, como o PAEE, que é o planejamento do professor de atendimento na sala do AEE, e o PEI, alguns chamam de PAI, plano de atendimento individualizado, ou plano educacional individualizado, que deriva sempre do estudo de caso. Eu estou citando sempre o decreto aí que trouxe a alteração. A institucionalização do PAEE compõe o projeto político-pedagógico da escola. A escola precisa de fazer esse plano de atendimento educacional especializado, né? Então, o estabelecimento de ensino precisa de ter esse plano de atendimento geral e cada criança, cada sujeito, cada aluno tem que ter o PEI. O PAEE tem a finalidade de orientar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, né? Então, o trabalho que o professor da educação especial vai desenvolver ao longo do ano e as atividades que serão oferecidas e também buscando aí essa articulação intersetorial, que é articulação com a saúde, articulação com o bem-estar social, né? Articulação com outros setores do poder público. Bom, mais uma vez, o PAE e o PEI têm a finalidade de orientar o trabalho a ser desenvolvido na sala comum, o trabalho desenvolvido no âmbito do AE e as atividades colaborativas do estabelecimento de ensino e as ações intersetoriais. Bom, a elaboração e a implementação do plano educacional individualizado, que é aquele que faz para cada criança, sempre vai ter que observar o disposto nesse decreto, né? Então, a instituição ela vai prover parecer pedagógico que autorize a utilização de dispositivos digitais portáteis como instrumento de tecnologia assistiva no processo de aprendizagem, comunicação ou socialização dos estudantes que são público-alvo da educação especial. E por quê, gente? Porque a pessoa com deficiência intelectual, autismo, né, pode ser que utilizando de um tablet, por exemplo, utilizando no celular, né, com jogos, ele tenha maior produtividade em sala de aula, na sala do EI. Então, isso é importante. A escola definir como que será utilizado. A coleta, o tratamento, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais e sensíveis de estudantes que são público-alvo da educação especial devem observar sempre os princípios fundamentais previstos na Lei de Proteção de Dados, tá? Essa lei que está citada é a Lei de Proteção de Dados, né? E com atenção especial ao disposto no artigo 14. Bom, o artigo 14 aqui desse decreto fala sobre o profissional de apoio. O que compete? Ele vai atuar em consonância com o PAE e o PEI. Olha só como que mudou, acrescentou aqui alguma coisa que mudou, né? Foi acrescentado aqui a questão de mais auxílio desse profissional. Então, ele vai auxiliar, o profissional de apoio vai auxiliar na locomoção de acesso, na participação dos estudantes em todos os passos, quando ele precisa dessa ajuda. Na higiene, na alimentação, guardado o respeito ao corpo, a privacidade, né? Então, quando a criança precisa. Na interação social, na comunicação,
né, reconhecendo aí as diferentes formas de expressão dos estudantes, na pluralidade dos meios e dos modos de comunicação. E aí na questão da comunicação, tem a questão quando vai trabalhar com deficiência auditiva, né, ou deficiência visual, então esse profissional de apoio vai ter que ter essa formação também, né, como é que ele vai se comunicar. Na utilização de eventuais tecnologias e recursos auxiliares desenvolvidos pelo AEE, de modo a favorecer o convívio entre pares e a livre expressão dos estudantes nas atividades e nos espaços escolares. O profissional de apoio atuará em todas as atividades escolares e deverá sempre buscar a equipe pedagógica sempre que fizer necessário. A oferta do profissional de apoio independerá de apresentação de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional de saúde. Então, pode esperar que a demanda por esse profissional vai aumentar. A oferta do profissional de apoio será avaliada pelo estudo de caso e dependerá do resultado diagnóstico, laudo, relatório. Ou seja, quem vai dizer se o aluno precisa ou não do profissional de apoio é quem vai fazer o estudo de caso, que é o professor do AEE. Esse profissional de apoio tem que ter agora, obrigatoriamente, a formação inicial no mínimo de nível médio, e aqui que está a mudança. Curso de formação continuada com carga horária de no mínimo 180 horas, tá? Nos termos do Ministério, como o decreto aqui define. A União e estados, municípios, Distrito Federal devem prover formação continuada em serviço para os profissionais de apoio escolar. Então, além de ter a formação para você participar do processo seletivo, né, o órgão competente aí tem que oferecer cursos de formação continuada. Então é isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Estudem, leiam esses decretos todos. Eu coloquei aqui aquilo que eu achei mais importante para o nosso curso nesse momento, tá bom? Boa sorte para vocês. Fique com Deus.